Rádio Gilão, a informação atualizada. Com a organização da Associação Internacional de Primologia, decorre por Tavira aquele que é o Colóquio de Provérbios. Vai na sua 19ª edição, é um colóquio interdisciplinar sobre provérbios, recebendo ano após ano cada vez mais participantes de representação de vários países. Este ano não foge à regra. Em jeito de balanço, meio da semana, tivemos a participação de Teresa Afonso, que assistiu à participação na última quarta-feira. Em jeito de balanço, o responsável da Associação Internacional de Primologia, Rui Soares, fala-nos sobre os pontos altos do que tem sido este colóquio interdisciplinar sobre provérbios, conversando também com Leonardo Vieira Machado, que diretamente do Brasil participa mais uma vez neste colóquio. Rui Soares diz que os trabalhos vão acontecendo gradualmente com alguns pontos altos. Concretamente, este 19º colóquio interdisciplinar sobre provérbios, este ano começou um dia antes com um concerto na Igreja da Misericórdia e seguiu a abertura oficial na Câmara Municipal de Tavira no domingo e, a seguir a essa cerimónia oficial, fizemos, dado que era o dia 2, fizemos uma recordação em relação, digamos, a todos os associados já falecidos, em particular porque este ano nós temos a celebração, eu digo mesmo celebração, de um nosso associado dos mais reputados a nível mundial. Depois desse momento, seguimos exatamente para fazer rapidamente um porto de honra, como sempre convém. Das atividades feitas até agora, naturalmente destacamos a intervenção do professor Mider, exatamente a celebrar aquilo que seria, digamos, a presença desse nosso grande prémio, que curiosamente, se fosse vivo, teria feito 95 anos no dia 2 de novembro e pronto, depois temos uma série de boas intervenções em que eu poderia talvez destacar, dentre elas, a do nosso associado Leonardo, que na realidade vem de propósito do Brasil e que nos mimou com uma belíssima intervenção, que bem gostaria de ter cá responsáveis pela educação a nível nacional para aprenderem qualquer coisa, mas sobre isso ele falará melhor do que eu. E temos aqui junto de nós o Dr. Leonardo, que, tendo vindo propositadamente do Brasil, partilhou com os nossos congressistas uma experiência absolutamente inovadora. Quer partilhar um bocadinho com os nossos ouvintes, doutor? Com prazer. A minha apresentação de hoje, desse evento, foi em cima de dois trabalhos de dois orientandos meus, o Eliel Nogueira e a Rayane Oscar. Os dois apresentaram um subprojeto, que se junta ao meu projeto, que chama-se Provérbios e Sentenças em Linguagem Proverbial. Nós a gente trabalha com essas duas categorias porque Provérbios ele é popular, não se sabe quem é o autor necessariamente, ainda que você identifique a região, natural de tal país, de tal etnia, mas a pessoa geralmente se perde. Já sentenças em linguagem proverbial independe de circular no povo, mas são frases que transmitem sabedoria e você pode ou não identificar o autor. Então, o trabalho desses dois foi identificar sentenças em linguagem proverbial nos livros de uma autora que eu trabalho com eles, que é Carolina Maria de Jesus. Ela já é falecida, ela nasceu em 1914, faleceu em 1977, mas deixou uma obra publicada em vida. Foram 4 livros e depois, ainda hoje, obras inéditas têm sido publicadas. O Eliel, a curiosidade é que o primeiro livro que ele analisou foi o primeiro livro de Carolina, Quarto de Despejo, primeira publicação. E o segundo livro que ele analisou foi o último, publicado no ano de 2023, estava engavetado, e foi publicado
para nós hoje, é um romance. O primeiro era um diário, o segundo é um romance. Rayane analisou um livro que é Diário de Bitita, um livro que foi originalmente escrito à mão por Carolina, colocado na mão de 2 jornalistas que levaram para a França, e foi publicado primeiro na França, em francês, e depois em língua portuguesa no Brasil. Então, ou seja, os livros por si só já têm uma grande história. Dentro deles, linguagem proverbial, que é uma característica de Carolina. Muito bem, mas um dos pontos que me chamou há pouco a atenção, uma intervenção da Marinela, tem a ver com a iniciativa. Pode já estar a querer. Claro, pode, o que acontece? Se isso tudo é surpresa para nós, que somos ouvintes, que temos acesso ao telejornal, que temos acesso ao rádio, como nós estamos sendo ouvidos aqui agora, quem dirá para os surdos? Quem é que fala dessas informações para eles? Porque precisa ser dito na língua deles, que é uma língua visual. No Brasil, a língua de sinais chama-se Língua Brasileira de Sinais. Aqui em Portugal é língua gestual portuguesa. Mas sinais, gestos, está dentro do mesmo campo semântico. O que acontece? Por Eliel e Rayane serem alunos de um curso chamado Letras Libras, eles são formados para serem tradutores e intérpretes de língua brasileira de sinais, para trabalharem nas mais diversas áreas, seja hospital, Tribunal de Justiça, sala de aula, escola, qualquer uma dessas, eles são habilitados para trabalhar. Mas também a área artística, a arte literária, entendeu? Então quem é que vai conversar sobre isso com eles? Quem vai falar isso com eles se não tiver um material preparado, alguém que tenha se debruçado em estudos sobre isso? É isso que eu proponho para os meus alunos. Assim, olha, nós precisamos produzir esse material que é desconhecido, não só por surdos, porque geralmente não conhecem, mas também por ouvintes. Certo. Vamos tornar acessível para os 2 grupos, para surdos e ouvintes. O que é Carolina, o que é a linguagem proverbial, o que são os provérbios, não só falado e escrito, mas também em língua de sinais. Fenomenal. Parabéns, realmente extraordinária esta. Vale a pena porque muitas vezes, digamos, isto é um alerta para os próprios políticos que naturalmente só quase esporadicamente e em tempo de eleições é que se lembram de algumas marginalidades. E estas marginalidades são efetivamente pessoas que muitas vezes têm as suas incapacidades físicas ou outras e que devem ser tratados como, aliás, os tratados falam, que é serem iguais. Só que muitas vezes esquecem-se daquilo que eles próprios deixam fugir da boca, que é todos iguais, todos diferentes. E nós realmente ficamos muito satisfeitos com esta intervenção, porquanto, digamos, toca nessa tal marginalidade que urge, efetivamente, ter em consideração e motivar as pessoas para isso. Em relação àquilo que efetivamente ainda irá decorrer até ao fim do colóquio, nós temos, de facto, mais um bom espetáculo com 2 especialistas húngaros, um pianista e um barítono, que vêm efetivamente fazer um concerto, também em homenagem ao tal paremiógrafo e paremiólogo grande, que era o húngaro, e depois teremos ainda mais algumas, digamos, intervenções muito boas, que não posso agora descrever detalhadamente, e, como sempre, esta semana do colóquio vai terminar com uma visita fora do concelho. É uma espécie de recompensa para uma semana de trabalho que começa normalmente às 9 e termina por volta das 6, 7 da tarde. E, naturalmente, que essa visita este ano também se reveste de alguma particularidade, porque vamos a Vila Viçosa, Borba, Elvas, onde pernoitaremos. Portanto, é o ir a um Portugal profundo, com uma surpresa em Borba, que eu não poderei revelar, porque neste momento há alguns participantes que estão a ouvir exatamente a nossa intervenção. Mas prometo que ficarão muitas saudades desse momento, que a única coisa que posso adiantar agora para ir pondo água na boca é que é organizada por 2 associados nossos em Borba. Teresa Afonso a acompanhar o 19º Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios, que decorre por Tavira. As notícias locais e regionais. Rádio Gilão, a informação atualizada.